Olá, bem-vindos a mais um RestauraCast. Eu sou a bispa Tati Montino e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Me responde aí, diante os obstáculos da vida, você se esconde ou você encara? Diante das adversidades da vida, dos dias desafiadores, fala para mim, você se esconde ou você encara? Quando algo sai do seu controle, o medo bate na porta, o que você faz? Você se esconde ou você encara? Hoje um restaura muito especial. Eu estou com uma convidada do coração, uma amiga, uma irmã, minha pastora Janaína Carvalho. Graça e paz, meu amor, tudo bem? Tudo bem, bispa, graça e paz. Mas é um prazer mais uma vez estar participando do Restaura. Que honra, viu? Que privilégio. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu fico muito feliz de ter mais uma vez a sua participação aqui, porque esse sonho nasceu primeiro em Deus Pai, depois comigo e você ajudou a gerar. Então, eu fico muito feliz, é sempre uma honra e um privilégio ter você aqui, viu, meu É. amor? E não tem como não falar desse tema e não lembrar, gente, de uma ministração que a nossa pastora Janaína Carvalho trouxe lá na RPR Church. Um beijo para toda a família, toda a comunidade da Church, que Deus abençoe. E aí um dia ela trouxe algo muito similar a esse tema, e aí? Mediante as situações da vida, você se esconde ou você encara? E quando ela trouxe essa mensagem, confesso, minha pastora, que mexeu muito comigo, né? Que eu não posso dar spoiler a parte que mexeu, mas a minha pastora e irmã sabe onde é. E como eu costumo dizer, tudo aquilo que é bom, eu amo compartilhar. É essa a ideia, né? Multiplicar. Então, Multiplicar. gostaria muito que a minha pastora agora está aí com a palavra Esse Restauro é Teu e compartilhar conosco um pouquinho da palavra de Deus. E me responde aí, pastora, mediante os obstáculos da vida, você se esconde ou você encara? Uau! Que restaura, hein? Que pergunta. Eu acho que durante um tempo da vida a gente esconde, depois a gente encara e a gente entende que a gente precisa encarar, porque viver escondido não leva a gente a lugar nenhum. Sim. Só nos retrai, só esconde o que nós fomos feitos para viver e para apresentar para o mundo, né. E eu me lembro bem dessa ministração. A Bíblia nos traz bastante textos, né, bastante homens e mulheres que se viram nessa posição: "E aí, eu escondo ou eu encaro?". É. E tem um que eu gosto muito. Tem um profeta da Bíblia que eu gosto muito, que eu admiro muito a história dele, que é o profeta Elias. Elias. Elias, um que fez muito, muito, muito. Ele apareceu pouco na Bíblia, a história dele é pouca, né? Não é alguém que teve ali um livro dedicado, teve apenas alguns capítulos, mas alguns capítulos que fizeram muita diferença, que fazem até hoje muita diferença, que ficaram marcados assim na história de muitas pessoas. Sim. E eu gosto muito do texto que está ali no primeiro livro de Reis, Tá. no capítulo 19, que a partir do verso 8, a partir do verso 8, aonde vai falar quando Elias se esconde. Se a gente for ler todo, a partir do capítulo 17, vai contar a história de Elias. E Elias, ele foi um homem muito, mas muito corajoso, muito corajoso. Ele era tão íntimo de Deus, ele era alguém assim tão íntimo de Deus, a ponto de a palavra dele, a palavra dele liberar uma algo que
homem nenhum poderia fazer. Então ele não disse assim: olha, por volta a partir da minha palavra, a partir da palavra de Deus, ele disse: ó, por minha palavra, a ponto da afinidade, intimidade que ele tinha com o Senhor. Era tão grande, e foi quando ele declarou que não iria chover. Que não iria chover. E adivinha, bispa? Não choveu. Não choveu. Não choveu. Não choveu. A partir daquela palavra de Elias, a gente vai encontrar essa história toda a partir ali do capítulo 17. E a partir desse início, desse tempo que não chove, Elias passa por alguns momentos ali com o Senhor. Ao mesmo tempo que não chove, então não tem colheita, não tem como se sustentar, não tem como, né, ser suprido. E o Senhor diz assim para Elias: Elias, vai lá que eu já ordenei para que uma viúva te sustente. Um tempo de seca, ele já ordenou, ele disse: vai lá. E Elias foi. Isso depois de ter sido sustentado por corvos. É demais, né? Isso depois de ter sido sustentado por corvos à beira de um riacho. Imagina, um corvo trazendo carne. O corvo come o quê? Não, é totalmente inimaginável, né? Não dá para É imaginar. algo totalmente assim, somente para quem crê. É para quem crê. Eu costumo Somente dizer que a Bíblia é um livro para quem crê, porque se é, você não crê, quando você lê, você fica, não, isso aqui é história de ficção, e não é história de ficção, é real. total. Aconteceu. Um corvo sustentou Elias na beira do riacho e ele bebia a água do riacho. Aí o riacho secou. E agora? Será que aquele Deus que autorizou Elias mandar parar de chover, não ia mais chover, iria deixar Elias na mão? Não. Jamais. Será que ele iria deixar a bispa na mão? Jamais. Será que Jamais. ele ia deixar a pastora Jana na mão? Não ia. Não ia. Se ele ordenou, se ele disse, só vai. É isso aí. É dessa maneira. E aí ele diz assim: olha, vai lá para Sarepta que eu já ordenei uma viúva que te sustente. Imagina uma viúva naquela época, de seca, não tinha nada. Somente ela tinha um pouco de azeite e farinha. E aí Elias pede: olha, me dá um pouco. Ela falou: ele pede um pedaço de pão. Elias também não sabia quem era. O Senhor disse: ó, só vai, tem uma viúva que eu já ordenei que te sustente. E aí Elias chega e ela fala assim: eu quero pão, mas ele diz: eu quero um pedaço de pão. Mas, olha, homem, eu não tenho pão. O que eu tenho aqui é um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Vou fazer aqui um bolinho, eu vou comer, vou dar pro meu filho e vou morrer. A gente vai comer para morrer. Aí ele falou: não, vai lá, faz e traz primeiro para mim, que não vai faltar. Forte demais. Não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha. E aquela mulher, ela tinha em mais alguém a quem acreditar naquele instante. Uma viúva que não trabalhava, que não tinha um marido para sustentá-la, tinha apenas um filho pequeno que ainda não trabalhava. E o que é a Do- viúva daquela época, né? Uma mulher que é Exatamente, totalmente excluída da sociedade, uma exatamente. improvável. Ela não tinha como se sustentar. É. E aí ela obedece o profeta. E quando ela obedece o profeta, o que acontece? O azeite da botija é multiplicado. A farinha é multiplicada. Ela não passa fome. O que ela ia comer para morrer, não. Ela tem para
sobreviver e alimentar ainda o profeta. Glória a Deus. E digo mais, a Bíblia diz que ela hospeda o profeta dentro da sua casa. E ali o Senhor continua sustentando eles. E aí chega um momento em que o filho da viúva fica doente. E quando a fome bate, quando a fome, né, o momento difícil bate, a gente até se desenrola, se desaperta daqui ou dali. Mas e quando a enfermidade bate? Uma mulher que já era viúva, já tinha perdido o sustento da casa. Sim. E aí chegou então a enfermidade no único filho dela, alguém que ela estava cuidando, educando, queria crescer e queria cuidar dela. Ele também adoece, adoece até que morre. Para de respirar. Aí pronto. Aí o que que ela faz? Ela chega para Elias e fala: "Você veio aqui para matar meu filho? Para expor os meus pecados?" E aí Elias, com aquela tamanha intimidade que ele tinha com o Senhor, porque hoje é difícil você encontrar alguém que não é que não tenha intimidade, mas alguém assim que tenha intimidade a ponto de crer que o Senhor responde o que Elias viveu. Não vai chover mais. Quantas das vezes eu e você oramos? Poxa, será mesmo que não vai chover? Ó, vai lá e faz o pão para mim que não vai faltar. Meu, será mesmo que não vai faltar? E detalhe, me serve primeiro, imagina. Me serve primeiro. Imagina nos dias de hoje. Eu tenho tão pouco e ainda vou ter que te servir primeiro. Exatamente. Ou Vai seja, a acabar o da chance mulher, é, vai morrer a mulher e eu logo em seguida também vou ficar com não vou fome. ter nem para comer, né? É. E só que a fé de Elias, a intimidade de Elias era muito grande. E aí Admirável. Elias, exemplo admirável, exatamente, bispa. E ele chega e fala assim: "Me dá aqui o menino". Leva o menino nos braços, sobe pro quarto, deita em cima do menino e vai fazer o quê? Vai orar. Elias vai orar. E o que acontece com o menino, bispa? Tadã! Ele volta à vida. Coisa linda. E aí aquela mulher olha para ele e fala assim: realmente, você é um homem, um profeta de Deus. E aí eu relendo essa passagem, bispa, eu fiquei me perguntando, poxa, o que será que nós temos feito? Como será que nós temos vivido a ponto das pessoas olharem e falar assim: olha, realmente você é um homem, uma mulher de Deus. Sabe, com palavras, com atitudes, gerar milagres mesmo na vida das pessoas, gerar transformação, gerar vida, porque ali Elias estava gerando vida. Elias trouxe, né, através da oração, através da intimidade dele, ele gerou vida para aquele homem, para aquele menino. E Elias continua a jornada. Porque o Senhor diz assim: olha, volta lá para Acabe, porque quando ele disse que não ia chover, ele estava diante do rei Acabe. E aí o Senhor fala assim: ó, volta lá para Acabe, e diz que vai chover. E diga que vai chover. E quando Elias retorna, tem ali um encontro com Acabe. A mulher de Acabe, Jezabel, já tinha mandado matar todos os profetas do Senhor e estava numa fúria atrás de Elias. A fúria. Estava furiosa, mandou procurar em tudo quanto é canto Elias. Mas quem estava guardando Elias
Não dormiu um instante sequer. Glória a Deus. Estava cuidando de Elias. E Elias, então, inspirado pelo Senhor, propõe algo muito desafiador. Manda chamar os 450 profetas de Baal. 450 profetas que não confessavam o Senhor, que não acreditavam no Senhor, mas adoravam Baal. E só tinha sobrado Elias. E Elias falou que, olha, tragam aí 2 novilhos, arruma, faz aí o seu altar, queima, faça o sacrifício sem colocar fogo. E vocês vão orar ao Deus de vocês. E eu vou orar ao meu Deus. O que responder com fogo será o Deus de Israel. É demais Essa cena é incrível, É eu fico incrível. imaginando. Porque É eram incrível. 450 de um lado e somente Elias do outro lado. Sim, E Elias diz assim: e aquele Deus que responder acaba com os outros. sim. E Elias dá as honras, né? Ali aos profetas de Baal. Podem começar, podem iniciar. E a Bíblia vai dizer que eles ficaram a manhã todinha. Eles ficaram a manhã todinha. Vamos lá. Orando, e dançavam, e pulavam, Queriam. e oravam, e gritavam, e choravam, e clamavam. E E a cadê Bíblia o vai fogo? dizer, e nada do fogo. E a Bíblia vai dizer que Elias ainda brincava. Ué, cadê o Deus de vocês? Cadê esse Deus tão poderoso de vocês? E aí deu meio-dia. Nada. Acabou, não teve fogo, não teve nada. O sacrifício estava do mesmo jeito. Aí foi a vez de Elias. E Elias, muito ousado e usado por Deus, prepara. O que me chama a atenção é que Elias, ele prepara aquele altar todo quebrado, todo destruído. Ele prepara um altar para oferecer um sacrifício ao Senhor. Glória a Deus. Quantas vezes, né, nós queremos oferecer algo ao Senhor de qualquer maneira. É. A gente não se prepara, a gente não se dedica, a gente não estuda, a gente não investe tempo, a gente não busca aprender. A gente acha, não, é assim mesmo, é para Deus, assim mesmo. É para Deus, Deus conhece meu coração. Deus também conhecia o coração de Elias. Sim. E como conhecia. Sim. Mas a Bíblia vai dizer que Elias prepara o altar. E a Bíblia vai dizer que ele faz como se fosse canaletas, né? Ao redor ali do sacrifício. E enche de quê? De água. E joga água em cima do sacrifício. Como é que ia ter fogo? Como é que ia ter fogo com água? E a Bíblia vai dizer que Elias ora ao Deus Altíssimo e diz: mostra a este povo que tu és o Deus de Israel. E minha bispa amada, o fogo desce. O fogo desceu e É desse consumiu o sacrifício. jeito. É isso. E consumiu o sacrifício. Não sobrou nada, nada. Então Elias e todos os outros profetas que ainda sobraram, né? Matam 450 profetas de Baal.
eles matam 450 profetas de Baal à espada. Grande feito, não é? Demais. Grandes coisas, grandes, desde não chover, a ressuscitar, a Demais. prover e a matar 450 profetas de Baal. Um número muito maior do que ele Sim. e do que ele estava. E a Bíblia vai dizer que Jezabel, que já estava furiosa, né, atrás de Elias, manda dizer para ele: olha, amanhã eu vou fazer contigo o que você fez com os meus profetas. Uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. E a Bíblia vai dizer que Elias, sendo um homem como eu e você, Sim. tendo medos, anseios, ele sente medo. Ele sente medo de uma única mulher. Um homem que matou 450 tem medo de uma mulher. E ele se esconde. E ele vai, no capítulo 19, a gente chega no capítulo 19. No verso 8, Elias no Monte Horebe. E a Bíblia vai dizer assim, ó. Levantou-se, não, perdão. Ele se esconde na caverna. E aí, o verso 8 vai dizer assim, ó. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele tinha se escondido e ainda não estava escondido e um anjo apareceu para ele. Falou assim, olha, se levanta. Se levanta que a caminhada é longa ainda. Não Para acabou, não. não. Para não. E diz assim, o verso 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Eu gosto muito desse texto porque diz que Elias estava dentro da caverna e a voz veio: que fazes aqui, Elias? O homem que matou 450, o homem que, sob a palavra dele, não choveu, o homem que orou e o menino tornou a vida, o homem que fez o azeite jorrar na botija, ele estava com medo da ameaça de uma mulher e se esconde numa caverna. Se esconde ou encara? Já tinha encarado tanto, Várias. mas chega num momento da vida que às vezes a gente quer se esconder. Às vezes a gente caminha tanto encarando, e de repente algo tão pequeno, perto de tudo que ele encarou, o faz se esconder. E foi o que aconteceu com Elias. Jezabel fez Elias se esconder. A ameaça de Jezabel fez Elias se esconder. Mas o que me chama muito a atenção é que ele estava escondido, mas ele não estava só. Aleluia. Ele não estava só. E às vezes, escondidos, a gente acha que está só. O fato de estar numa caverna nos traz um sentimento de solidão. O fato de estar numa caverna nos traz um sentimento de que não tem ninguém para nos ajudar, não tem ninguém nos olhando, não tem ninguém nos observando, não tem ninguém nos acompanhando, não tem ninguém notando o nosso sentimento, o nosso sofrimento ali. Sim. E a palavra vai dizer que Elias escuta uma voz que diz: que fazes aqui, Elias? E quando eu escuto isso, o que fazes aqui, bispa? Não é o que fazes aí. É. Não é o que fazes lá. É o que fazes aqui. Ou seja, estou eu e você. Estamos no mesmo lugar. Concorda? O que Sim. fazes aqui? Estou É contigo. isso. O que fazes aqui? É isso. Então, dentro da caverna, o Senhor estava
com Elias. O que fazes aqui, Elias? E ali é o Senhor dizendo para Elias: eu estou contigo. Eu entendo esse momento de caverna e eu estou com você aqui. Mas quero te trazer clareza do que você faz aqui. O que você está fazendo nesse momento de caverna, Elias? Apenas esperando o tempo passar, poeira baixar, tomando força, fôlego, colocando as ideias em ordem, recuperando as forças. O que fazes aqui, Elias? Ou seja, ali o Senhor estava dizendo para ele: eu entendo seu momento de caverna e eu estou aqui com você. E aí, nos versículos seguintes, vai dizer assim, no 10. E ele disse, aí ele vai trocar uma ideia com o Senhor. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa. Elias tinha uma capa especial. Maravilhoso. E saiu para fora. Elias estava dentro da caverna e o Senhor disse: que fazes aqui, Elias? E aí o Senhor disse para ele: ó, sai lá fora. E põe-se, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Coisa linda. Dentro da caverna, que fazes aqui, Elias? Aí é a hora dele sentar e dizer: poxa, Senhor, olha, se parar de chover, trouxe a vida para o menino, encheu o azeite da botija, matamos 450 profetas, sobrou só eu. Tenho sido muito zeloso. Mas agora eles querem me matar. Esse é um momento que Elias, ele mesmo pede a morte, a ponto de não suportar o sentimento. Sim. E existem realmente momentos na nossa vida que o sentimento é tão forte, tão doloroso, tão dolorido, que a gente pede a morte. Que a gente acha que a morte é mais suave Sim. do que qualquer sentimento, né? E quando o Senhor chega dentro da caverna, no momento desse sentimento, né, angustiante, devastador, né, porque o sentimento de você pedir a morte, não sei você, bispo, mas eu já tive essa experiência, é devastador, é consumidor, é algo assim de você, sinceramente, estar dentro da caverna e só aguardar ouvir essa voz. O que fazes aqui? E quando você escuta essa voz, e quando Elias escutou essa voz, que fazes aqui? Acredito eu que, como assim foi comigo, tenha sido um bálsamo de falar, putz, eu não tô só. É.
o bálsamo, aquela certeza de falar: "Cara, eu nunca estive só". Talvez eu estava tão desesperado, tão ansioso, tão apavorado que eu não pude sentir que não estava só. Que às vezes você não escuta nada, às vezes você não vê nada, Não. às vezes não tem nada palpável, mas às vezes, e na maioria delas, me arrisco a dizer, você sente que não está só. Você consegue sentir. E naquele momento eu acredito eu que Elias sentiu que não estava e pôde expor ao Senhor, né? Pode, depois de ter pedido a morte, ele pode colocar para o Senhor: ó, pedindo a morte é por causa disso, disso e disso. E quantas vezes, né, a gente, ó, não quero mais por causa disso, disso e disso. Não, chega, chama outro. E você acha que ele ouviu essa voz, né, a voz de Deus falando: "Por que está aqui Elias?" Por causa da intimidade que você até falou no início? Com Porque certeza. hoje a gente vê muitos casos, né, pastora, de uma geração suicida, homens e mulheres, algo muito próximo de nós todos os dias, de pessoas que decidem parar, que assim como Elias entram na caverna, mas infelizmente hoje muitos jovens, principalmente, não saem da caverna mais, né? E aí, refletindo sobre o que a pastora está falando, é, e a pastora já tem um testemunho lindo acerca disso, né, dessa voz. Eu imagino Elias ouvindo, aumentando a frequência, aumentando a voz de Deus e diminuindo ali a voz, daquela voz de desiste, né? Fica aí, olha, Jezabel tá vindo, vai te pegar, vai acabar com você, Exato. né? Então, realmente ali, ajustando a voz correta para se ouvir e se avançar. E com a pastora foi assim também? Foi porque a gente sabe desse conflito interno que existe, né, em todo ser humano, Sim, em cada um de nós. Se a gente deixar aquela famosa frase, né, o anjinho e o diabinho, né, que voz que você quer ouvir. E a gente sabe que todos os dias há uma manutenção do espiritual. Nós sim. precisamos viver em espírito, buscar o Senhor, buscar a face dele. A palavra do Senhor vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E agora a gente está falando de um homem que viveu várias situações que ele encarou, que ele fez e fez acontecer, e de repente se vê numa situação pedindo a morte. E por que que alguns não consegue ouvir a voz de Deus? Porque Deus está para todos, né? Deus de amor, de graça e de bondade. Por que que alguns não conseguem ouvir a voz? Por que que alguns acabam se permitindo ouvir essa outra voz que fala: "Fica aqui, acaba com tudo", até por experiência própria? O que que a pastora acha? Por que que a pessoa escuta essa outra voz e se entrega, sendo que Deus está onisciente, onipresente, onipotente em todos nós? Interessante sua pergunta, viu, bispa? Eu acredito muito que à medida que nós nos aproximamos mais de Deus, Boa, é à isso. medida que nós nos achegamos a Ele, Ele está sim, realmente disponível, Sim, né? Acessível, próximo, próximo. É tão. não está a Esses dias. quilômetros e quilômetros de Exato. E distância esses dias perguntaram: qual a distância entre você e entre Deus. você e Deus? Eu defino essa distância como ar em meus pulmões, literalmente. Porque à medida que eu me aproximo dele, à medida que eu me achego a ele, eu consigo ouvir o que ele está falando. À medida que eu me torno mais sensível, à medida que eu busco, é como qualquer outra coisa que você quer conhecer, é como alguém que você quer conhecer, Sim, é como alguém que você eh, conhece ali a primeira vez e fala: "Poxa, que pessoa legal, que pessoa interessante, que pessoa bacana, eu quero conhecer mais". O que que você faz?
Vai em busca, né, vai Vai conhecer, vai trocar atrás. telefone, Isso, né. vai trocar, vai quer conhecer hoje em dia, né, a rede social, pega o WhatsApp, quer saber o que faz, o que gosta de fazer, o que não gosta de fazer, você vai conhecer e com Deus não é diferente. Ele está acessível e quanto mais eu me aproximo, a distância fica muito menor. Quanto mais eu me aproximo, mais essa voz, a voz dele fica muito mais audível para mim, para todos, né, que se achegam. Sim, E por mais que não que as outras vozes são literalmente caladas, porque elas vão estar sempre, sempre, sempre. Só que à medida que eu me aproximo, do que eu me aproximo, eu escuto melhor, sim, concorda? sim. Do que de quem eu me aproximo, eu escuto bem melhor. Então, essas vozes elas vão continuar. Mas Desiste, para, não mas a vai. pergunta é assim, você tá fraca, você tá na caverna, você não tem essa força, né. Eu tô tentando trazer para os dias de hoje, até pegando um gancho ali dentro do devocional, que todos os dias às 6 da manhã, de segunda a sexta, no meu Insta, nós temos um devocional incrível no arroba Tati Montino, algo bem bacana. E hoje foi falado do samaritano, né. Sim, Então, assim, tem momentos que você tem uma reserva de fé e Elias conseguiu ali, ele e Deus. Mas tem momentos que se não é um bom samaritano passar ali no caminho sim, e claro, ser a voz de Deus, né, claro, com para se certeza. achegar, porque tem momentos que você não tem essa força. Estou trazendo isso aqui mais para uma reflexão a quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, porque tem momentos que se não for alguém em busca dessa pessoa, porque no seu caso, como foi, pastora? Foi como Elias? Foi a pastora e Deus, uma intimidade com Deus, ou Deus enviou pessoas para trazer: "E aí, Jana, tal, e vamos". Sim, claro Como que foi? teve, Ou teve foi a voz? Foi pessoas. foi você e Deus numa intimidade? Eu falo isso porque eu acho que é um tópico, um assunto tão legal, você se esconde ou encara, que tem muita gente que quer encarar, mas está sem força. E talvez a intimidade, a reserva está baixa, o nível da reserva ele está baixa, e talvez está esperando, né, que existam ainda bons samaritanos, e eu sei que existe, quem está aí, ó, do outro lado é um bom samaritano, é um homem, uma mulher escolhido, senão você não estaria aqui, está esperando alguém. Eu falo porque esse é meu chamado. Esse é o meu chamado de ir em busca e falar, né. Mas nos dias de hoje é tão. Não, claro que eu Como acredito foi com a no pastora? bom samaritano. Eu tive pessoas, assim, que me pastorearam de perto. Tem a bispa Tati, que também me pastoreia de Uhul! perto, mas existe momentos em que é você e Deus. Sim, Eu costumo dizer que o chamado ele é solitário, porque, tem momentos que as pessoas não vão conseguir suprir o que você está precisando. sim, E nós precisamos, sim, estender a mão e cuidar, mas ao mesmo tempo nós precisamos, ensinar essas pessoas, né, a caminharem, ela e Deus. Sabe por que eu entendo assim? Elias tinha quem com ele ali o tempo todo? era Deus, né, todo momento. É, porque sabe por quê? Porque senão as pessoas criam ídolos dentro Sim, do coração. sim. Mas é que são 2 eu acredito, Criam. assim, que são 2 situações, porque existe aquela pessoa que já conheceu, de alguma forma conheceu a Cristo, Sim. mas e a outra pessoa? Essa pessoa que ainda ou tá num começo de relacionamento com Deus ou ainda nem teve, Sim, não, ela entendeu? precisa E totalmente. porque o que que Ela acontece? precisa Por que totalmente que eu tô entrando nesse de um assunto, pastora? cuidado. Porque hoje as pessoas estão vivendo a teologia do eudonismo. Então as pessoas já acham que esses jovens de hoje, eu tenho, né, alguns amigos,
aí da faixa de 20, 24 anos, que ainda não tem a profundidade nas escrituras, que esquece. Se não tiver pessoas bem dispostos, como eu costumo dizer, que se achegue, Pegue igual na a mão. pastora falou, né? Que pessoas passaram pelo seu caminho. Isso eu estou trazendo essa observação porque a gente precisa entender que esse assunto abordado aqui é um assunto muito sério, né? Não é modinha. Cada dia que passa, o índice de suicídio só cresce no nosso país e a faixa etária está entre os 12 aos 28 anos de idade, jovens que se matam, né? Justamente com essa angústia na alma e que hoje, né, nós possamos ser essa voz que fala: olha, não desista. Existe um Com Deus que certeza. restaurou a minha vida e pode te restaurar também. Esse é um ponto. E existe realmente essa outra pessoa, que aí eu enquadro a pastora, que é alguém que já tinha uma base espiritual e que se cansou. Você tinha acabado de matar 450 Sim. homens. Pô, respeita a minha história. Quem me conhece sabe, eu adoro falar essa frase. Respeita a minha história, mas realmente tudo que se movimenta se desgasta. Elias está Sim, cansado naquela sim, situação, né? E buscar essa intimidade, buscar realmente viver isso. Qual é a voz que você quer ouvir? A que te esconde ou a que te te encoraja. impulsiona. Ah, vamos lá, encara isso, resolve isso. É isso, né, muito especial. Essa Exato. mensagem falou muito. E quando a pastora trouxe essa mensagem na RPR, que a pastora trouxe, né, e o Senhor falou: "O que está fazendo aqui?" Falei: "Meu Deus, é para mim". Foi um momento desafiador da minha vida, e eu falei: "Nossa, mas realmente eu nunca estive sozinha", e eu sei disso. Mas tem horas, amados, que a gente precisa desse start, que Sim. realmente você precisa ser lembrado quem você é e a quem você pertence, que se não importa se é na caverna, se é na floresta, se é na casinha de sapê, não importa onde é, o importante é que você não está sozinho. Não. E foi E linda essa ministração, acho que é uma ministração de 2, 3 anos atrás, né, foi. quase 3 anos atrás, e Exato. eu precisava te trazer aqui hoje, porque foi um divisor, assim, na minha vida, me impulsionou mais. Amém. Louvado Grande seja Deus Elias pela também. sua vida também. Mexe muito com a minha história, assim, Elias. E o incrível é que o Senhor pede para Elias sair ali da caverna Sim, e às vezes a gente fica no meio do barulho querendo escutar e muito não, e ruído. ele vem É, na brisa, né? Às vezes a gente precisa parar tudo para é, ouvir. é isso. Nós precisamos parar tudo para ouvir. E essa ideia, né, que a bispa trouxe desses dois caminhos, dessas duas vertentes, né? Alguém que Sim, já tem a base, como, né? Que cansou e, poxa, pediu a morte, mas já tem ali, já sabe qual é a voz, né? Só estava cansado, né? E tem aquele que está cansado, mas literalmente não reconhece a voz. é, E nós somos os que vamos, olha, é essa voz aqui que você tem que ouvir. é isso. Nós temos esse trabalho, né, nas mãos, de fazer, olha, é essa voz que você tem que ouvir, aqui, ó, a palavra, a palavra. Então, com base na palavra, ó, é essa voz que você tem que ouvir, a ponto dela chegar e conseguir, poxa, é essa voz que eu tenho que ouvir. Sim. Mesmo que eu esteja na caverna, dentro, e aí quando o Senhor diz para ele, ó, sai, vai lá para fora. Vai lá ver. E aí, lá fora, na caverna, a Bíblia vai dizer que ele fala: "O que você está fazendo aqui, Maravilhoso, Elias? O maravilhoso que você demais. está fazendo aqui?" E aí, ou seja, dentro da caverna, com medo, querendo a morte, em desespero. Tá fazendo o que aqui, Elias? Estou contigo. Bora. Vamos lá para fora? Vai lá para fora. Tá fazendo o que aqui, Elias? Ou seja, estou lá fora, tomando um ar, respirando. Sim, Eu tô contigo aqui também, Elias. ainda fraco, obedecendo. Estou contigo aqui também, Ainda cheio de Elias. medo, obedecendo. Eu estou também contigo aqui, Ai, que Elias. lindo. E aí a Bíblia vai dizer que, ó, e ele disse: Eu tenho sido
em extremo zeloso, no verso 14, pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Aqui o Senhor diz, tinha mais uma missão para Elias, né? E a caverna não é o fim, é o que a gente aprende aqui. A caverna não é o fim. E o Senhor diz para Elias assim, e ungir a esses três, e um deles, que é Eliseu, torna-se seu companheiro fiel. A Bíblia vai dizer que ele fez o dobro de milagres que Elias fez. Ele acompanhou. Pessoas certas. A Bíblia vai dizer que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Então, a história de Elias, ela me chama muito a atenção. Foi pequena, foi curta. Aqui não tomou um livro inteiro, né? Tomou alguns capítulos, mas trouxe de tamanha relevância para nós. É de tamanho ensinamento para nós de que é normal cansar, de que é normal ter medo, É, super. de que é normal até mesmo se chegar o dia de falar, puxa, eu não aguento mais, eu quero a morte. Mas de que é mais normal ainda e mais necessário ainda estar sensível à voz. Certo, Estar né? sensível à voz que diz: que fazes aqui, Tatiana? Que fazes aqui, Janaína? E ter a certeza de que ele está. Onde quer que seja o seu lar, é o aqui de Deus. Onde você estiver, ele vai dizer: tá fazendo o que aqui? Ou seja, eu tô contigo, mas tá fazendo o quê? Lembra de Daniel? A cova dos leões? Total. Uma noite inteira? Talvez o Senhor Senhor também está. chegou ali e falou: tá fazendo o que aqui, Dani? E talvez ele tenha respondido assim: tô me preparando para o jantar deles. Talvez disse para Sadraque, Mesaque e Abednego: estão fazendo o que aqui? Talvez eles tenham dito: esquentando um pouco no frio, do frio. E vamos dizer que não foram lugares confortáveis. A caverna, Nunca é. Moisés pede a morte, Davi está sendo perseguido pelo seu próprio filho. a São fornalha, nessas situações desafiadoras que vem. E aí o segredo é buscar a, a força, exato, né? A fé do Senhor na hora certa, né? a cova. Porque muitas vezes a gente vai buscar dentro da caverna, a gente vai buscar na cova, a gente vai buscar na fornalha, e ele tá acessível 26 horas por dia, né? Sim, mas esses lugares nos mostram e nos dão a certeza de que aonde quer que seja o seu lar, é o aqui de Deus. Sempre, com certeza. Aonde quer que seja, né? Nesses lugares, Deus estava com eles. E talvez aonde esteja o seu lar hoje, aonde quer que seja, no vale, na montanha, né? O Salmo vai dizer, né? Se eu subir ao mais alto monte, ali tu estás. Se eu descer ao mais profundo vale, ali também tu estás.
Então, aonde quer que seja, Ele está. Nós precisamos ter essa certeza todos os dias, porque essas vozes, esses ruídos, né, que essas vozes de Jezabel e de tantos outros que tentam nos dizer, Nos paralisar todos os dias. é, Nos invalidar. nos invalidar, ó. Nos invalidar de todos os Não é modos. pra você, não É. é com você. Ah, você fez aquilo, mas você matou os 450. Ah, grande coisa. Sério? Agora vai morrer aí, ó, debaixo de uma árvore, Tão comum. angustiado, É. né? Vai... Então, nós precisamos ter essa certeza de que aonde quer que seja o nosso lar, num momento bom, num momento difícil, num dia bom, num dia não tão bom, Sim. nos dias claros, nos dias escuros, na enfermidade, na dor, na riqueza, na pobreza, enfim, Seja qual for o cenário. Ele está. Seja qual for o cenário, Ele está. Nós precisamos caminhar para essa certeza, ser a nossa certeza diária. Era a certeza de Elias. Mesmo pedindo a morte, era a certeza de Elias, porque ele poderia muito bem ter escutado aquela voz e não ter saído da Sim, caverna. total. Ele poderia, Daniel poderia ter se desesperado e ter dito: não, eu vou me prostrar, porque senão eu vou para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam dizer: não, eu vou me prostrar, porque senão a gente vai morrer queimado. Mas eles tinham a certeza de que aonde quer que eles estivessem, Deus estava. E tem que ser a nossa hoje, todos os dias. Para caminhar com Cristo tem que ser assim, porque nem sempre vão ser somente lugares de glória. Nem sempre serão momentos de glória. Nem sempre vai acabar tudo bem, como foi com o apóstolo Paulo, né? Não foi um evangelho de glamour. Não foi um evangelho que aonde ele terminou a carreira num trono, ou reconhecido, ou aplaudido. Não. Muito pelo contrário. Chicoteado, massacrado, machucado, ferido, doente. Mas uma certeza ele tinha, de que os mesmos olhos compassivos que o encontraram o acompanhavam, estavam com ele todos os dias, em qualquer instante, em qualquer situação. E é essa certeza que nós precisamos ter, de que os mesmos olhos compassivos Aleluia. que nos encontraram um dia, seja em qual situação foi. Alguns foram pela dor, outros foram por amor, outros foram rebocados. Mas os mesmos olhos compassivos que nos encontraram um dia continuam a nos acompanhar. Obrigada, Deus. Continuam e continuarão a nos acompanhar aonde nós estivermos. Aonde quer que seja o nosso lar, será o aqui de Deus. Glória a Deus. Maravilhoso demais. Tenho certeza que é uma mensagem que fala muito aos nossos corações e que tem pessoas que estão nesse exato momento. Essa mensagem ela tem endereço, essa mensagem ela tem corações destinados a ela. E não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. E agora, claro que eu vou aproveitar essa incrível oportunidade para deixar aqui minha pastora a orar e a conversar com as pessoas que, com certeza, a pastora também está sentindo que tem vidas que estão precisando muito
de uma oração. A desistência tem batido a porta, as invalidações têm batido a porta, e que cada um possa verdadeiramente sentir que é real e que o Senhor ele está acessível. Não importa como você chegou nesse restaura hoje, o Senhor ele está aí, ele está aqui, ele está pronto a nos ajudar. E aí Amém. gostaria que a pastora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, falasse aos corações um pouquinho mais e orasse. Amém. Em Jesus. Bom, a palavra, acho que ela foi bastante, não sei se confrontante, né? Porque às vezes nós pensamos que estamos só. Às vezes a gente se sente só, literalmente, né? Mas eu convido você a olhar diferente a partir de hoje. A ter essa certeza de que os mesmos olhos que te encontraram um dia continuam a te sondar, continuam a te acompanhar, continuam a te guiar, continuam a te observar cada passo, cada dia, cada sentimento, cada pensamento, tudo que você sente, pensa, fala, ele está, ele sabe, ele conhece. E assim como Elias, talvez você esteja se sentindo com medo. Talvez você esteja até pedindo a morte nesse momento, ou por esses dias. Assim como Elias pediu também, mas hoje o Senhor envia um anjo para dizer: olha, levanta, anda, come mais um pouco, porque a caminhada é longa ainda. Aleluia. Ainda tem um Eliseu para você ensinar, ainda tem reis para você ungir, ainda a história não acabou. A história não acabou ainda. Seja fortalecido pelo amor do Senhor nesse dia de hoje, seja fortalecido por essa Aleluia. palavra, seja ensinado e guiado pelos olhos do Senhor. Esteja sensível à voz dele. Se aproxime cada vez mais a ponto de que as outras vozes fiquem bem, bem distante, quase inaudíveis. E o segredo é mergulhar na palavra. O segredo é mergulhar na oração, mergulhar em conhecer mais, querer conhecer mais Ele, ter o desejo de saber o que Ele tem para você, que são grandes coisas, são grandes projetos, grandes sonhos, e a história não acabou ainda. A história ainda não acabou. E que assim como foi com Daniel na cova dos leões, com Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha, assim como foi com Paulo em suas viagens missionárias, eu declaro também que seja sobre a sua vida, que você não negue o nome do Senhor por nada, que você não negocie o seu chamado por nada, que você renuncie o que for necessário. Sim, A Bíblia vai nos dizer que o evangelho ele é feito de renúncias. E nós seremos reconhecidos por todas as renúncias que temos. Não pelo que conquistamos, mas pelas renúncias que fazemos. E eu declaro sobre a sua vida um evangelho de renúncia. Um evangelho que renuncia para estar na presença. Um homem, uma mulher que
sabe o valor de estar na presença do Senhor, que um homem e uma mulher que abre mão de tudo para ouvir a voz que encoraja a prosseguir. Não a voz que esconde, mas a voz que diz: levanta, come mais um pouco e anda, porque a caminhada é longa. Aleluia. Declaro sobre a sua vida uma disposição que vem do alto, que vem de Deus, uma audição apurada à voz do Senhor, assim como foi com Elias. Que você tenha a certeza de que dentro da caverna ele está, fora da caverna ele está. Aleluia. Que os mesmos olhos compassivos ainda te acompanham e que aonde quer que seja o seu lar, é o aqui de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Uau! Glória a Deus, Amém. aleluia. Que presença do Senhor, amados, que vocês possam tomar posse dessa poderosa palavra. Salmos 4, versículo 7 diz assim: puseste alegria no meu coração. Que você, com essa mensagem, receba alegria sobre o teu coração. Se você se escondeu até o dia de hoje, né, minha pastora, não vai se esconder mais. Vamos! Vista a sua melhor roupa de coragem. Você é escolhido. Você é escolhida de Deus e a sua história está só É, começando. A sua história está só começando. Então vamos verdade. lá. Ajusta aí, ó. Ajusta a voz do Senhor sobre a tua vida, aquele que diz que te chama pelo nome. Tu és meu, diz o Senhor. E eu não estou nem falando de religião, tá? Jesus nem veio para os religiosos, aí fica para uma outra mensagem. É. Mas o Senhor veio para mim e para você, pecador, todos os dias que nos arrependemos, e esse é o lado bom, que a gente pode se arrepender e recomeçar. Recomece hoje. Um homem e uma mulher bem posicionados, com foco, com objetivo, ouvindo a voz de Deus para viver o ano do governo na sua vida. Chegou a hora de governar, chega de ser governado, chegou a hora de viver o melhor. É, o melhor dessa terra. A alegria do Senhor está sobre a sua vida. Amém? Nossa pastora linda do Senhor já orou. Eu te agradeço, minha pastora Jana, pela presença mais uma vez. A casa é sua. Volte mais vezes. Em nome do Senhor Jesus. E para você que ficou com a gente até agora, que Deus te abençoe, que aonde você pisar, aonde você tocar as suas mãos, seja abençoado por Deus. Ei, escute, quem não viu, vai ver. E quem não vê, vai ouvir falar do que Deus já está fazendo em você e através de você. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te Amém. abençoe. Amém? Amém. Obrigada, minha pastora. Deus abençoe. Amém. Obrigada, eu que agradeço.